propõe a universalização das matrículas de alunos com deficiência nas escolas regulares, deixando o atendimento especializado apenas como complemento. Mas, para muitas famílias e instituições que atuam há décadas na educação e no cuidado de pessoas com deficiência, como as APAES, essa política representa um risco de retrocesso. Para falar sobre esse assunto, esclarecer o posicionamento das APAES, das associações, a gente conversa hoje aqui com o Léo Loureiro, ele que é vice-presidente da APAE Brasil, tem se manifestado, inclusive, né, Léo, publicamente, contra esse decreto e em defesa do direito das escolas, da escolha da família. Por que essa medida preocupa e é considerada um retrocesso? Quais são os pontos principais que mais preocupam? Bom dia. Bom dia a todos da Rádio Mix. É uma alegria estar aqui num momento tão triste também, mas uma alegria estar com vocês. Então, esse decreto presidencial, ele nos coloca muito em atenção, porque, vamos lá, primeiro que todo o movimento de inclusão é a favor, a APAE é a favor da criança e do adolescente estar na sala de aula comum. Isso não tem condições de discutir. Porém, nós precisamos dizer, será que nossas escolas estão próprias para recebê-los? Será que nossos professores e auxiliares de salas também estão preparados para recebê-los? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Vamos lá. Será que dentro dessa preparação das escolas, eles podem receber pessoas com deficiência do nível 1 do autismo, no nível 2 ou nível 3 de suporte? Então, quando o decreto trata tudo do mesmo bolo e diz, agora a universalização tem que ser na escola comum, e ela não deixa claro se vai existir as escolas especializadas ou não, né? Fica essa dúvida. Nós temos um sistema educacional inclusivo. Então, quando você fala em sistema educacional inclusivo, nós estamos falando de escola comum, salas especializadas e escolas especializadas. É isso que a Constituição Federal trata. Com esse decreto, ela deixa sobre o Estado a escola especializada, faz de conta que não existe, esqueceu. Ela não proíbe, mas ela também não traz o nome escola especializada e não traz as formas de financiamento para as escolas especializadas. Ou seja, se eu já tenho um gestor municipal estadual que é contra as escolas especializadas, porque é a favor de uma inclusão total, tá certo? Ele começa a prejudicar o processo. E onde fica isso? Onde é que fica aquela criança, aquele adolescente que precisa de um suporte, que não se adequa à questão pedagógica mostrada ou aplicada pelaquela escola? E onde é que fica a família que diz, não, o meu filho que tem suporte 2, suporte 3, não se adequa àquela escola, eu prefiro botar numa Pestalozzi, eu prefiro botar na APAE, eu prefiro botar... Porque a nossa defesa, que nós fizemos esse levante no Brasil, não foi só pelo movimento APAE, não foi mais... e, contudo, para toda pessoa com deficiência no Brasil. Claro. Agora, Léo, o que é que ao longo dos anos, né, e as próprias APAE têm de conquistas no tocante a essa presença das escolas especializadas? Porque eu quero tentar entender o que é que faz o governo tomar a decisão de um decreto, e toda vez que você ouvir a palavra decreto, é porque essa discussão, a decisão, ela foi tomada sem discussão. E aí as APAES, se tem uma entidade que é reconhecida em nível nacional por conta do tempo que já se trabalha com essa temática, são as APAES, né? Os pais perceberam isso há muitas décadas atrás, o quanto tinham que lutar por seus filhos. E agora foram ignorados, então é isso que não está encaixando nessa história. Então, é isso, nós não fomos ouvidos. Né? Nós temos várias discussões, até vários projetos de lei do Congresso Federal, mas sempre existe esse problema da inclusão total, que a gente brinca que é a inclusão fantasma, né? O Ministério, de toda forma, quer colocar a inclusão, dizer que só existe inclusão se o aluno estiver na escola comum. Ele mistura inclusão com inserção, né? A inserção é uma coisa, inclusão é outra coisa. Verdade. Né? Então, por exemplo, ele diz pra gente que tem que colocar lá, mas se eu não tenho auxiliares de sala nas grandes maiorias das escolas municipais e estaduais, como é que aquela criança, aquele jovem vai poder ter o acompanhamento correto? Será que esses auxiliares de salas estão capacitados para receber? Nós sabemos que não. Muitos deles fazem
palestra para os auxiliares de sala e para os professores e diz que capacitou. E faz aquele penteado que a gente chama, bem bolado ali, diz que capacitou o professor, mas não escuta os pais. Por que que o Ministério não fez uma escuta com os pais, uma escuta de qualidade? As próprias audiências públicas, que sempre são características para discussões de temáticas que envolvem a sociedade civil organizada, né? Perfeito. E no decreto ainda mais fala sobre as matrículas. Só considera as matrículas feitas nas escolas comuns. Então, as escolas especializadas não vão constar as matrículas. Então, força, se você tem um filho que vai saber que na escola especializada a matrícula dele não consta, não é observada, você vai, claro que vai forçar para credenciar o seu filho na escola comum. Eu tive uma informação sobre a questão do autismo, que com o aumento dos diagnósticos e também a necessidade desses pais terem a presença dele nas escolas, de alguns profissionais dizendo o seguinte: bom, como nós não temos a estrutura para receber dentro da sala, mas obviamente tem a questão legal, o que é que está ocorrendo? Às vezes, e tem o dia que a criança se desorganiza, porque é característica da própria questão do autismo, aquele dia praticamente uma parte da aula não vai acontecer, porque o professor vai ter que dar atenção, né, especial que a criança está precisando naquele momento, em detrimento do que seria o programa de aula para o dia. Então, quer dizer, o que era para ser uma inclusão vira uma situação de total dispersão pela falta de estrutura dele em sala de aula. Então, é disso que nós estamos falando, né? É disso que nós estamos falando. Perceba, em todo mundo não existe nenhum país, nenhum sistema educacional que aboliu as escolas especializadas. Só o Brasil que quer. Então, o Brasil realmente está na ponteira de todo mundo, né? Em todos os países existe a sala comum, a sala especializada e a escola especializada. Em muitos momentos, nos países desenvolvidos, digamos assim, aquela criança ela sai da sala comum em certos momentos do período do dia, vai para a escola especializada. Por exemplo, matemática. Não, mas o meu filho não consegue aprender nesse molde. Ele vai para a sala especializada e na outra matéria que ele consegue estar na sala comum, ele volta para a sala comum. Então, perceba que nós temos vários sistemas. Uhum. Então, se aquele aluno desorganizou, ele vai para outra sala, isso, depois ele volta. Então, ele faz trabalhos terapêuticos, educacionais, em vários momentos, que nós não temos. Hoje, quando existe isso, o professor faz o quê? Bota para o pátio, deixa ele andar. Então, nós temos os meninos e os nossos adolescentes andando no pátio, tá? Para poder tentar se reorganizar sozinho, que é outro erro. Dificilmente você tem uma sala para isso, dificilmente você tem pessoas que estão treinadas para isso, né? Que se machucam, que se batem, que machucam um amiguinho. E aí você tem esse problema todo e o decreto diz isso, sem escutar ninguém. Quando o presidente viaja para a Ásia, os caras soltam o decreto. Ô, Léo, existe algum diálogo aberto para uma possível revisão desse texto? Então, nós conseguimos, nós temos um senador, Flávio Arnes, que é do Paraná, foi presidente da PAI Nacional também, e já fez uma proposta no decreto de lei legislativo para cancelar o decreto presidencial. Nós já constamos com 42 assinaturas de senadores, ou seja, a maioria é absoluta, para poder colocar em votação de urgência. Nós tivemos com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação trata apenas em mudar alguns termos escritos, mas não trata com profundidade sobre o caso. E nessa situação não nos representa. É estranho isso, porque hoje ministro Camilo Santana, quando governador do Ceará, transformou boa parte das escolas exatamente como modelo para essa atenção. E agora concordar com algo assim, obviamente fundamentando um decreto, sem ouvir também a sociedade civil de um modo geral. O Luiz Mazo, ele é produtor da TV Gazeta, também está acompanhando essa discussão, é uma das pessoas que sempre está aqui acompanhando nossas pautas, quer contribuir também com a pergunta. Fica à vontade, Mazo. Bom dia a todos. Doutor, deixa eu lhe perguntar, dentro desse projeto, na realidade não mais um projeto, né? Dentro agora desse decreto, né? Há alguma inconstitucionalidade nisso daí? Então,
Na verdade, ele não traz a inconstitucionalidade. Tá? Primeiro, a única inconstitucionalidade do decreto presidencial é que não cabia a ele fazer alguns tipos de divisão que é do legislativo, tá? Então, o primeiro passo, ele não poderia fazer em algumas situações, porque quem cria o programa educacional do Brasil, a política pública, teria que ser o Congresso, tá? Então, primeiro passo. O segundo passo é o seguinte, ele não exclui a escola especializada, mas ele não toca no assunto. Tá certo? Então, ele faz as mudanças sem mostrar que está fazendo as mudanças. É onde é o perigo. Se eu não trato de escola especializada, se eu não trato de sala especializada, eu só trato de escola comum, eu estou tirando a discussão. Quando eu digo que eu abstenho do texto o financiamento das escolas especializadas e só trato das escolas comuns, eu começo a criar uma dubiedade no processo e uma dúvida. É um vácuo, eu sou um secretário de município, onde eu pego a política nacional e não trata disso, eu digo, não, então isso aqui não existe. Eu não vou receber o dinheiro do Ministério. Se eu não vou receber o dinheiro do Ministério, eu não posso gastar. Então você começa, e para você ter uma ideia, nós no Brasil, nós temos hoje uma média de 120 mil alunos na rede das APAES. Tá? É muita gente. Então, você imagina se todos os estados e municípios começarem a falar assim, eu não tenho recurso. A matrícula dessa instituição não serve, só serve se tiver na escola municipal ou estadual. Como é que eu vou remunerar aqui? Eu não vou remunerar. Então, você começa a dar, nesse vazio, uma discussão que o cara só vai tender para o Léo, vamos chegar aqui a uma conclusão, tentar chegar, porque é um assunto realmente polêmico, tem muitos pontos a serem debatidos. O que você diria nesse momento para a gente concluir para os pais de crianças e jovens, inclusive, os que estão acompanhando com atenção esse decreto e com preocupação sobre perspectivas do que pode vir no futuro? Então, é um momento de luta, tá? A nossa história da pessoa com deficiência no mundo e no Brasil é de luta. Nós temos que estar cada vez mais unidos e atentos às movimentações. Esse decreto, provavelmente, ele vai ser revogado. O Congresso Federal está de apoio conosco. Eles sabem que isso foi totalmente ilógico, né, imoral, digamos, pelo sentido da palavra, de não ter a moralidade de trabalhar e pensar na pessoa com deficiência. Agora, nós temos que resolver. Nós temos outros projetos de lei dentro do Congresso que pacifica definitivamente isso. Nós temos um projeto de lei onde trata exclusivamente do atendimento da pessoa com deficiência, podendo ser nas escolas especializadas. Então, a solução é, após a derrubada desse decreto presidencial, nós botarmos para votação a nossa PEC, para que a gente possa definitivamente acabar com a discussão e dizer, as escolas especializadas, elas estão de acordo, igual à Constituição Federal, então acaba com a conversa, o pai que quiser estar aqui, a pessoa com deficiência tiver condições de estar na escola comum, vai estar na escola comum, a criança ou adolescente que não tiver condições de absorver a questão do sistema pedagógico, vai estar na escola especializada. Ponto. É o mundo que faz. Agora, eu acredito até em outra alternativa, de uma mobilização que chegue até o próprio ministro Camilo Santana, que sempre demonstrou parecer uma figura muito sensata, e convencer o próprio governo federal a revogar o decreto, que também tem essa posição enquanto executivo. Como o tempo depõe contra nós, e esse assunto não se esgota aqui, o ex-deputado Léo Loureiro, atualmente vice-presidente da APAE Brasil, poderá voltar aqui para avançarmos com essa discussão. E eu não posso encerrar essa entrevista sem lembrar que foi na atuação como deputado estadual que o Léo apresentou um projeto que acabou com os fogos com estampido aqui no estado de Alagoas e que já está muito perto de se tornar uma realidade. Só vai ter fogos com visual, sem estampido, em atenção a um pedido, a um apelo dos pais e mães atípicas, tá certo, de crianças com autismo. Em nome deles, a gente agradece a você publicamente e, claro, é por isso que é necessário a gente sair da organização civil e muitas vezes atuar no cenário
político para evitar essas loucuras que são tomadas de decisão por meio de decreto. Até uma próxima oportunidade, vice-presidente Léo Loureiro. Eu que agradeço, muito obrigado. Vamos fazer um rápido intervalo, falar da Ouro do Brasil, que oferece oportunidades